Olá, a graça e a paz a todos. Vamos continuar nosso curso de aconselhamento bíblico e dessa vez a gente vai tratar sobre esse livro do Hert Lambert, Teologia do Aconselhamento Bíblico, Fundamentos Doutrinários para o Ministério de Aconselhamento. Tá bom? Esse livro é muito importante e dá sustância, né? Dá um fundamento muito bom para quem está começando a estudar a teologia do aconselhamento bíblico. Ele vai tratar questões importantíssimas a respeito da teologia da fé cristã, né, aplicando isso daí no aconselhamento, no ministério do aconselhamento. São várias doutrinas que ele vai tratar aí, né, fazendo uma aplicação prática e implicação teológica para o ministério do aconselhamento. Tá? E ele já começa aqui nesse primeiro capítulo, que esse vídeo vai tratar sobre esse primeiro capítulo, Aconselhamento Bíblico e Teologia, uma introdução crucial. É importantíssimo essa introdução sobre a teologia do aconselhamento, sobre você entender qual que é o X da questão, né? Para você entender qual que é o debate, né? Às vezes você está numa sala de aula assim, né, tá aquele debate, pessoal conversando, uma pessoa ali levantando uma questão, outra pessoa contrapondo, né, pessoa às vezes falando, todo mundo falando. Aí você entra no meio da sala e você fica assim boiando, né, sem saber do que vocês estão conversando. E aí é isso que se trata esse capítulo. Uma introdução crucial para você entender do que se trata o debate, né, porque isso daqui é uma provocação teológica forte, esse livro. Ele faz uma provocação. A questão de que ele vai tratar no livro inteiro, o ponto-chave do livro é que todo o aconselhamento ele é teológico. Então, a gente está discutindo aqui, debatendo, com 3 tipos ou 3 formas de ministério de aconselhar. Que ele bota aí como o secular, através da psicologia, através de pessoas que se formam para ganhar dinheiro mesmo e fazer de forma profissional. Então é o Ministério de Aconselhamento Secular, o Ministério de Aconselhamento Cristão, que é o quê? Que mescla Bíblia com o secularismo. Então eles são integracionistas nesse ponto, eles aceitam, né, e precisam da psicologia para complementar a Bíblia. E por último e terceiro, o aconselhamento bíblico, né, que ele bota aí como noutético também, puxando do Jay Adams, né, aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão e aconselhamento secular. Esses 3 grupos, essas 3 formas de ministério do aconselhamento que é o debate. E aí o que ele vem tratar para tentar argumentar é que todo aconselhamento é teológico, por conta da cosmovisão que a pessoa tem a respeito da vida. A primeira pergunta que você tem para você formar uma cosmovisão coerente, né, que todo mundo tem, é: Deus existe? E se existe, ele pode ser conhecido? E se pode ser conhecido através de onde? Através das escrituras, mas que tipo de escritura a gente tem? Ela é suficiente, ela é infalível, ela é inerrante? Então, essa cosmovisão, esse sistema de pensamento que a gente tem é o que o Hert Lambert vai argumentar que é teológico. Aí você pega essa palavra teológico para ficar mais fácil de você entender, e aí você bota assim no dia a dia, né? Você está conversando com a pessoa sobre alguma coisa, ela fala: não, isso é coisa de religião. O que essa pessoa está querendo dizer? Isso é coisa teológica, né? Então, é muito importante você entender como que ele usa a palavra teológica, né? Que ele trata de que todo aconselhamento é teológico. Mas o que significa esse teológico, né? Significa que tem um fundo do que a pessoa acredita a respeito de Deus, a respeito de si, a respeito da vida, a respeito do mundo. É esse sistema que está por detrás daquilo que a pessoa acredita, né? Então, o Hert Lambert vai provocar, né, e vai argumentar de que todo aconselhamento ele é teológico, tá bom? Então vamos começar aqui com o capítulo 1, Aconselhamento Bíblico e Teologia, uma introdução crucial. Vamos começar então com o primeiro tópico aqui, que ele já começa falando assim: aconselhamento é uma disciplina teológica, ponto. Aí ele fala: se eu fosse precisar de fazer uma afirmação mais controversa que eu consigo fazer nos dias de hoje, que eu conheço, ele fala, é que falar que aconselhamento é uma questão teológica. Né? Por quê? Porque muitas pessoas têm tentado secularizar o aconselhamento, o trabalho de aconselhamento. Né? Então ele vai falar que os cristãos nunca creem, entretanto, que a teologia sirva a um papel tão limitado.
Que papel limitado é esse? Onde a teologia, né, onde a nossa fé, ela serve só para a igreja, né, só para tratar ali a respeito de como Jesus foi morto na cruz, de como que aquela cruz, aquele sacrifício tem expiação na ira de Deus, implacada contra um Deus santo, justo, um juiz, né, que também é um pai misericordioso, que tem misericórdia de seus filhos, que quer oferecer de graça a salvação para todo aquele que nele crê. Então, fica parecendo que teologia é só para uma coisa assim, né, mística, metafísica. E o que ele vai argumentar é que não. Né? O que ele vai argumentar é de que aconselhamento é uma questão teológica, aconselhamento prático, você conversar com as pessoas, você propor uma solução para os problemas dela é uma questão teológica. Então, aqui no tópico 2, ele já começa levantando seu argumento sobre a natureza da teologia. Né? Ele vai trazer um conceito um pouco abrangente, né? Para ver se cabe aconselhamento na teologia. Ele começa a construir o argumento falando assim, o que é teologia afinal? Né? Aí ele traz aqui um conceito do N. Gruden e do John Frame dizendo que a teologia é o que a Bíblia nos ensina hoje sobre qualquer tópico. Ou seja, esse conceito do Gruden aqui tem 3 elementos importantíssimos para o argumento dele. Primeiro, é o que a Bíblia nos ensina. E aí, Bíblia, toda a Bíblia. Né? Já tem lá aquele texto de 1 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né? Para correção, para ensino, para exortação, para transformar o homem, né, em perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura. Né? Não que a gente vá formar aqui uma hermenêutica nova, a hermenêutica do aconselhamento bíblico, mas é que realmente a Bíblia foi escrita para isso. 1 Coríntios 10, Paulo já fala isso, né? Que tudo aquilo que Israel viveu para o nosso ensino. Né? A pedra que Moisés feriu, aquela pedra lá era Cristo. O Mar Vermelho foi aberto, eles passaram ali no batismo de Cristo. Então toda a Escritura ela é útil para isso. Né? Então é importantíssimo entender que teologia, esse conceito do Gruden aqui é fantástico. É o que a Bíblia ensina, toda a Bíblia. E aí o segundo elemento é para hoje, porque aí traz a ideia da contemporaneidade, né, da teologia. A teologia, a gente já produziu muito texto teológico, né, século III, século IV, teve grande produção literária, mas e aí? Essa produção literária está lá e aí hoje a gente não usa mais ela? Né? Então aí não é que a gente não usa mais, é porque realmente o mundo, a filosofia vai mudando, a sociedade vai mudando, vai trazendo novos conceitos, vai trazendo novas ideias, a gente tem que responder teologicamente aquilo que a Bíblia nos ensina hoje, a ideia da contemporaneidade da teologia. Né? E aí o terceiro elemento desse tópico, desse conceito do Gruden aí, é que a Bíblia, o conceito de teologia é o que a Bíblia ensina hoje sobre qualquer tópico. Isso é interessantíssimo, porque ele bota qualquer tópico que a Bíblia trata. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre como fazer um motor de geladeira. A Bíblia não trata sobre, esse é um argumento bastante usado, né, que a gente vai ver mais para frente, sobre questões específicas, né, da ciência naturalista, né, empírica, mas ela trata tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Né? Então, ela fala sobre vários e vários tópicos. Então, teologia é tudo que a Bíblia nos ensina hoje sobre qualquer tópico. Ou seja, a Bíblia fala sobre o sono. Então, você pode fazer uma teologia do sono. A Bíblia fala sobre o clone. Né? Então, a Bíblia você pode fazer uma teologia do clone. A Bíblia fala sobre casamento, sobre relacionamento humano, tudo aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com a natureza, por exemplo. Então, a Bíblia fala sobre vários tópicos. Né? E é importante entender que teologia, a natureza da teologia, é tudo que a Bíblia nos ensina. Hoje, a questão de todas as vezes que o mundo trocar de filosofia, a gente vai ter uma resposta para os nossos dias de hoje, né? E que é realmente acerca de qualquer tópico. Todos os tópicos que a Bíblia trata, os assuntos, você pode trazer para a Bíblia, né? E achar uma teologia lá, ver o que ela fala a respeito disso. Então, esse conceito da natureza da teologia engloba também aconselhamento. Né? Então, aconselhamento, a Bíblia fala sobre aconselhamento. Então, é um tópico que a Bíblia fala. Né? Então, é teologia. Então, a gente tem que tratar de forma teológica. Esse é o argumento que ele vai começar a construir aí. Né?
Então ele continua aqui levantando seu argumento aqui no terceiro tópico sobre a natureza do aconselhamento, ou seja, o que é aconselhar. Então ele vem tentando construir o argumento dele, não só mostrando a natureza da teologia, mas a natureza do aconselhamento. O que é aconselhar? E aí ele bota um tópico aqui um pouco abrangente de propósito, né? Um conceito abrangente de propósito. Ele fala que aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. Então, toda vez que alguém procura outra pessoa com algum problema para se aconselhar, para buscar ajuda ao problema que ela tenha, ele bota que isso é aconselhamento. Esse é o conceito de aconselhamento. E você pode esticar isso tanto para o secular, profissionalismo, né, tanto para qualquer coisa, uma vizinha, né, que está com um problema com um casamento lá e vai procurar a outra vizinha dela para perguntar, rapaz, o que eu faço com aquele homem? E a vizinha responde, ah, mulher, larga desse homem, pelo amor de Deus. Pronto, isso é um aconselhamento. Né? Ele não necessariamente precisa de ser formal, né, num divã ou no gabinete pastoral, mas todas as vezes que alguém tem problema e procura outra pessoa e buscando ajuda para aquele problema que ela tenha, isso é aconselhamento. E aqui no quarto tópico ele continua falando sobre a natureza do aconselhamento. O que o aconselhamento requer? Ou seja, o que você precisa para você aconselhar outra pessoa? Então ele começa falando primeiramente sobre o que ele não requer. Né? O que ele não requer para você se aconselhar alguém? Primeira coisa que você não precisa de ser é um profissional. Né? Você não precisa de ter um curso de profissionalização, de aconselhamento para você aconselhar outra pessoa. E aí ele faz uma ressalva aqui primeiramente, não que isso não seja importante, tá? Não que você não precise de buscar capacitação, não que você precise de entender o que você está falando, mas aqui não precisa disso na prática, né? Todo dia as pessoas se aconselham e não são com psicólogos formados, não são com pastores, não são no gabinete, é na conversa, no trabalho, no dia a dia mesmo. Então não requer, por exemplo, que você seja um profissional para acontecer o aconselhamento. Né? Outra coisa também que você não precisa de ter, isso é surpreendente, né? É que você não precisa de dar a resposta certa. Ou seja, você não precisa de dar uma resposta que seja verdade para você aconselhar. E, de novo, não é questão de não precisa, é que não seja bom. É óbvio que aconselhamento bíblico, a gente busca a glória de Deus. Através da santificação, através do arrependimento, através da obra do Espírito Santo na pessoa, porque o aconselhamento bíblico ele busca a glória de Deus. Agora, o aconselhamento por natureza, todo o que acontece no dia a dia, eles não estão buscando respostas certas, estão buscando respostas. Né? E é justamente o que ele fala. Para aconselhar, a única coisa que se deve fazer é articular uma visão da realidade que compreenda o dilema do aconselhado e ofereça uma resposta àquele dilema. O que você precisa, então, para você aconselhar? Simplesmente dar uma resposta. A pessoa vem com um dilema e você oferece uma resposta, e isso é aconselhamento. Isso é conselho, isso é conversa. Né? Agora, não é aconselhamento bíblico. Por quê? Porque não foi baseado na palavra de Deus. Porque não proveio da verdade de Deus, do conselho de Deus. Agora é aconselhamento, sim. Porque todo mundo, e aí ele usa a palavra aqui, né, tem uma cosmovisão. Né, e vai oferecer uma resposta a respeito do que ela acredita ser a resposta. Então, para se aconselhar, a única coisa que precisa mesmo de fato é que você tenha uma resposta para aquele problema. Né? A pessoa chega e fala assim: ah, estou com um problema no meu trabalho, né? Tô com problema, a pessoa me perseguindo, alguma coisa assim. O cara vai parar assim, dar uma pensada e falar assim: rapaz, isso daí é o seguinte. Pronto, aconselhou. Né? E essa é a natureza do aconselhamento. É disso que o aconselhamento requer. Então ele chega no ponto máximo do seu argumento, que é, no quinto tópico, aconselhamento ele é teológico. Né? Esse aí é o ponto máximo, a conclusão que ele queria chegar, provando a natureza do aconselhamento, da teologia, provando a natureza do que é aconselhamento. Então, aconselhamento ele é teológico. Né? A razão é que tal visão da realidade é sempre teológica. Essa visão da realidade que as pessoas têm para aconselhar, que é a única coisa que precisa,
é que toda visão que a gente tem da realidade, ela é teológica. E aí, ele já começa a puxar na teologia bíblica, né? Então, é Deus quem define o ser humano, é Deus quem define a realidade, é Deus quem define os valores da vida, é Deus quem definiu como que vai funcionar, como é que vai ser o relacionamento humano. O mundo é de Deus, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, não há nada que esteja fora do domínio de Deus. E aí ele faz uma afirmação muito, mas muito controversa também, né? É de que você não pode ter outra visão do mundo que não seja teológica. Então, no sexto tópico, ele começa a remontar como que o aconselhamento está no mundo hoje, né? Como é que está esse trabalho de aconselhar no mundo hoje. E ele começa falando sobre as mudanças, né, que ocorreram aí do século XIX para o século XX, que foi uma rejeição da autoridade de Deus, né, para o secularismo no aconselhamento, no ministério de aconselhar. E aí ele introduz um grupo de ministério, né, que eu disse que foram três, né, o aconselhamento secular, o ministério de aconselhamento secular, o ministério de aconselhamento cristão, que está no meio, e o ministério de aconselhamento bíblico, está na outra ponta. Então, por um lado tem o secular, no meio tem aí o cristão, que faz essa integração entre o bíblico e o secular, e do outro lado está aí o bíblico, que usa a suficiência da palavra de Deus, que é a proposta dele. Né? Então ele bota aí que a partir do século XX, né, com a mudança da ciência na filosofia, né, do mundo e tudo mais, a única diferença que aconteceu não é que não tenha mais teologia. Ou seja, se você vai hoje no psicólogo para tratar uma questão de comportamento seu, ele não vai te tratar de forma neutra, de forma científica pura, de forma assim, neutra mesmo, né? Ele vai te tratar com a teologia errada. Porque todo aconselhamento ele é teológico, baseado na cosmovisão que a pessoa tenha. Né? Então o único problema hoje é que tem uma teologia infiel, uma teologia que não considera os pressupostos bíblicos a respeito de quem Deus é, a respeito de quem o homem é, a respeito de quais as possibilidades morais que o ser humano tem para viver nos seus relacionamentos, na dimensão da sua vida aí. Então, todo aconselhamento ele é teológico. O problema hoje que tem aí, que você pareça secular, né, pareça científico, pareça técnico, não, só está baseado no pressuposto errado da verdade de Deus, né, que não considera aí os pressupostos bíblicos. Esse é o problema da teologia secular. Então, no tópico 7, ele começa a falar aí sobre secularistas e fracasso no aconselhamento. Ele vai botar aqui alguns exemplos práticos, né, de como que esse ministério de aconselhamento secular tem fracassado por não ter uma teologia bíblica. Esse é o ponto do tópico 7. E ele usa aí o Peter Kramer, que é um importante psiquiatra comprometido com a visão secular da realidade. Tá? Aí tem um livro dele, que ele traz vários casos de aconselhamento no consultório dele, e ele listou aqui o do Rick e da Wendy, um casal, né, que era aventureiro, que era jovem, que era feliz até, né, de boa. Eles eram muito unidos, né, durante muito tempo. Mas, com o passar do tempo, né, eles tiveram um filho, duas filhas gêmeas, e a mulher, a Wendy, ela deixou de ser aventureira, né? Ela passou a ser mais assim, caseira, né? Começou a cuidar das filhas e tal. E o Rick, ele continuou nessa vida, né? Usando muita droga, às vezes ia para Las Vegas, né? E gastava o dinheiro lá, ele ganhava muito dinheiro legal. E aí isso foi causando muito desgaste, né? No relacionamento deles. E aí acabou que a Wendy estava pensando inclusive em suicídio. Estava bem crítico, né, a situação deles. Então tá aí um caso, um prato cheio para aconselhamento, né? E até que eles conseguiram realmente chegar no consultório do Kramer. E o conselho dele foi o seguinte: dá uma olhada como é que funciona o Ministério de Aconselhamento Secular. Que ela deveria descobrir quanto dinheiro usualmente ele perdeu quando foi para Vegas. E então ela deveria viajar com ele na próxima viagem para Las Vegas, né? E se comprometer a perder mais dinheiro do que ele normalmente perdia. Então, esse foi o conselho do Kramer. Aí você fica pensando, ir para Las Vegas e perder mais dinheiro. Esse tipo de aconselhamento. Qual o propósito desse aconselhamento? Aí o Kramer explicou que o trabalho dele tinha alguns propósitos. Era como uma arma que explodia para várias direções. Esse conselho foi poderosíssimo, né?
e foi calculada para explodir em várias direções. Um dos objetivos era para que o Andy tivesse acesso aos registros confidenciais de Rick, ou seja, abrir aí, né, um ponto de confidencialidade, né, então de intimidade do casal. E quando ela, mas aí não é questão, o objetivo aqui que ele fala, não é para que ele fosse mais íntimos um do outro, né? É para que ela tivesse noção de quanto dinheiro ela ia ganhar caso houvesse um divórcio. O outro objetivo era afastar o Andy das filhas e ajudá-la a ser aventureira novamente. E o outro objetivo era aumentar o desejo de Rick por Wendy. Ao vê-la pulando ao redor de Las Vegas, né, e apostando dinheiro e louca de novo, e aventurando de novo, talvez Rick voltasse a se interessar pela velha Wendy que ele um dia conheceu. Né? Isso aí foi um dos propósitos, vários dos propósitos que eles tiveram nesse aconselhamento. Então, o Kramer falou que foi sucesso. Né? Ele relata aqui que o aconselhamento foi um sucesso, né? Que eles tiveram assim várias experiências, né? Que eles se aproximaram de novo, foram para Las Vegas e perderam dinheiro e voltaram àquela loucura de novo. Ou seja, o problema não era falta de interesse no relacionamento, então peraí que eu vou dar um jeito. Né? Ou seja, só você fazer isso, isso e isso que vocês vão voltar a resolver o problema. Porque lembra da natureza do aconselhamento? O aconselhamento bíblico não é pra, o bíblico não. O aconselhamento não é para resolver problema. Então pronto, esse aconselhamento vai resolver o seu problema. E ele diz que foi um sucesso a intervenção dele. E a nossa resposta, a gente olhando isso tudo, né, eu fico às vezes até chocado, né, com um tipo de conselho desse e saber que as pessoas estão seguindo um negócio desse e felizes, né, porque é um aconselhamento que deu certo. Mas a resposta é que a visão teológica de Kramer da realidade está errada. Ou seja, qual o problema do aconselhamento secular? É que tem um pressuposto teológico errado. Quando ele olha para Rick e Wendy, ele não vê dois seres humanos criados à imagem de Deus que são responsáveis pelas suas atitudes. Ele não vê isso porque ele não acredita em Deus. Ele suprime a verdade pela injustiça. Então, por falta de um pressuposto correto de quem aquele casal é, né, o Kramer ele acaba aconselhando errado. E é disso que se trata o argumento dele aqui. Ele enumera esse fato, esse exemplo prático, para mostrar que o problema do aconselhamento secular é falta de um pressuposto correto. Então, no capítulo 8, ele continua dizendo aqui sobre secularistas e sucesso no aconselhamento. Ele não só mostra o fracasso, né, do aconselhamento secular, mas com esse tópico 8 aqui, ele coloca uma ponte para apresentar o segundo ministério de aconselhamento, que é o ministério cristão, ao qual ele vai chamar de integracionalistas, né? Que faz aí uma ponte entre o secular e o bíblico. Mas o sucesso no aconselhamento secular, ele bota aqui um psicanalista chamado David Burns, que ele fala sobre qual o método que ele usa para aconselhar, né? E ele bota aqui um método muito parecido com o bíblico, né? O método dele ele chama que o Burns usa é terapia cognitiva comportamental, porque ele acredita, inclusive, ele é psicanalista, né, que tem uma mente secular, que tem uma visão da realidade secular, ele acredita que todos os nossos sentimentos ruins, ele vem baseado de um pensamento que você tem ruim. Né? Então, ele é um crítico, inclusive, de Freud, né? Porque Freud acreditava, assim como Rousseau, no homem, no selvagem natural, né? O bom selvagem. De forma natural, o homem ele é o que é. Né? Mas ele pensa que não. E os nossos sentimentos maus, ele vem baseado de pensamentos maus. Então, ele faz uma ferramenta de 3 colunas, né? O Burns, ele fala para as pessoas que vêm se consultar com ele, fazer um diário, né, de anotações de todos os pensamentos que ele tiver durante uma semana, um mês, até a próxima terapia. E aí faz aquele diário ali, aquelas anotações e tudo. Depois vê qual pensamento que está errado de acordo com a vida dela, né? E depois ainda fazer uma resposta àquilo que ela mesmo anotou e viu. E aí, no final das contas, acaba que funciona, né? Acaba que funciona. Ele bota aí um exemplo prático da Gaio, né? Que essa Gaio, ela tinha um problema de autoestima baixa, né? A mentalidade da autoestima dela era muito baixa. E ela se sentia deprimida, né? Se sentia
rejeitada, se sentia desprezada, né? Ela depressiva demais. E ela vem se consultar com o Burns. E ele fala justamente para ele fazer essa técnica dele, né, de anotação dos pensamentos, de ver quais os pensamentos que são ruins, quais os pensamentos que estão atrapalhando ela, e esses pensamentos que estão levando ela até esses sentimentos ruins, né? Que é o que todo mundo quer, ser feliz e se sentir bem. Então, ela faz isso e funciona. A Gay começa a anotar ali todos os pensamentos dela. Um dos pensamentos que ela teve foi quando uma amiga chamou ela para lavar o apartamento dela. Ela se sentiu completamente rebaixada por causa disso, completamente humilhada, né? Tipo assim, a minha amiga vem aqui e me chama para eu lavar o apartamento dela. Então ela se sentiu rejeitada, humilhada mesmo nessa situação. E aí, o autor do livro, né, o Lambert, ele fala que é uma metodologia bastante parecida com aquilo que a Bíblia ensina, né? Por exemplo, você pega alguns textos de 2 Coríntios 10, o 5 e o 6, fala para a gente trazer todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Escravo de Cristo, nosso pensamento. Ou então em Romanos 12, né, que fala para a gente ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Então você vê que é uma técnica parecida com realmente aquilo que a Bíblia ensina, né, de transformação da mente, né? Então isso acaba aqui funcionando, né? Então a crítica que a gente vai fazer, o que o autor faz a esse tipo de uso, né, dessa técnica que é verdade, mas ainda está faltando muita coisa. A crítica que ele vai fazer é justamente isso. É verdade? É verdade. É uma técnica bíblica, né? Porque realmente é isso que ensina a Bíblia, que a Bíblia ensina para a gente fazer. Mas ainda está faltando muita coisa. O aconselhamento de Burns contém muito erro teológico também. E o erro mais central e significativo é: Deus não está em lugar nenhum, né? Ou seja, ele acredita que o principal problema da metodologia que Burns usa é que Deus não é levado em consideração como a causa motora da mudança. A glória de Deus não é a causa motora que motiva a mudança, né, de Gale. E por isso é uma mudança vã. Né? Na eletrotécnica você tem lá um circuito, né, de linha de trilha, e aí rompe em algum momento essa trilha, e aí o psicanalista vai lá e só liga de novo esses fiozinhos para continuar a trilha funcionando e a pessoa continuando a se sentir bem. Então esse não é o alvo do aconselhamento bíblico, né? A metodologia do Burns está eivada de vício porque não motiva a glória de Deus, né? Esse é o principal erro que ele tem. Então ele começa aqui a enumerar alguns erros, né? Porque Burns não tem uma visão da realidade que inclui Deus, ele não pode ver Gale como uma mulher feita à imagem de Deus, que com espírito que vive para sempre, né? Ou seja, essa mudança de vida é muito temporária, né? Então quer dizer que a Gale ela vai viver eternamente, né? E é isso que a Bíblia ensina, que ela tem um espírito, e esse espírito é infinito, né? E aí a mudança de comportamento dela é muito pequena, né? Só um fiozinho que ligou ali, pluf, funcionou, pronto. Tá bom, então o aconselhamento funcionou. E na verdade, o aconselhamento que seja bíblico, ele visa transformar a pessoa, o coração da pessoa, aquilo que ela é, né? Não é simplesmente um pensamento. Segundo ponto que Burns está errado, a utilidade ou a inutilidade do pensamento de Gale. Para o Burns, todo pensamento que a gente tem que leva a gente a ficar triste é ruim e tem que ser mudado. Esse é o que Burns entende como premissa para aconselhar. Mas a Bíblia não ensina isso, né? Nem sempre pensamentos vão gerar coisas ruins, né? E nem sempre pensamentos que vão gerar coisas ruins seja errado. Por quê? Porque o bem-estar pessoal não é o objetivo da vivência humana, né? A gente que acredita na palavra de Deus, a gente que crê que Cristo é o Senhor, principalmente o Senhor que se fez carne, que sofreu como ovelha muda, que foi levado ao matadouro, a gente entende que o sofrimento não é de todo inútil, né? A gente não pode desprezar um sentimento, um pensamento, só porque esse pensamento leva a gente a sofrer. Pelo contrário, existe uma teologia do sofrimento muito consistente na Bíblia, muito útil, né, na Bíblia. Então não é todo sentimento, não é todo pensamento que te faz sofrer que seja realmente errado. Por exemplo, a Gale ela foi
chamada para limpar o apartamento, né, da amiga dela. E quem disse que isso é ruim? Quem disse que a humilhação é ruim? Entende? Quem disse que a humilhação é ruim? Né? Se você tomar como premissa que todo pensamento que te leva a sofrer seja ruim, então todo pensamento que te leva a sofrer você vai descartar de forma natural. Na verdade, esse triunfalismo já existe, né, na igreja como um todo, mas nos movimentos secular, o Bundes acaba que peca nisso também, porque tem muitas coisas que a gente foi chamado para fazer que não são gostosas e a gente tem que fazer mesmo assim por obediência a Cristo, por obediência, por amor. Né? O amor ele está acima do gostar, dos nossos gostos pessoais, daquilo que a gente se sente bem para fazer. Né? Nem sempre você vai se sentir bem, mas mesmo assim você tem que fazer e pronto. Né? Isso não quer dizer que isso seja errado. Né? Então esse daí é um vício sério do pensamento de Bundes. O terceiro ponto que ele critica aqui é que Bundes não tem uma visão da realidade que inclui Deus. E ele não oferece para gay um caminho poderoso para a mudança. A mudança, seja ela você mudar de casa, você mudar de apartamento, você mudar de carro, toda mudança é ruim, trabalhosa, dificultosa e difícil de ser feito. Né? Você mudar pensamentos, né? Aquilo que a pessoa acreditou 30 anos, 40 anos, se chegar e mudar é muito difícil. E a gente precisa de um caminho poderoso para a mudança. E Bundes não pode oferecer isso. Por quê? Por causa de um erro teológico dele. O pressuposto teológico está errado. Né? O foco do livro dele é mostrar que o aconselhamento ele é teológico. E por ser teológico, você tem que ter uma boa teologia. Né? E por Bundes não ter uma boa teologia, ele não vai poder oferecer o poder do Espírito Santo para mudar os nossos corações duros, ignorantes a respeito do conhecimento de Deus, rebeldes quanto à sua vontade, né? E só o Espírito Santo mesmo para quebrar esses altares de idolatria que tem no nosso coração. E o aconselhamento secular não consegue oferecer isso. Né? O controle do pensamento na Bíblia está sentado em Cristo. É pelo poder de Jesus e para a sua glória. Esse caminho de mudança ele é poderoso para transformar vidas. Né? Então, mesmo que David Bundes ele possa oferecer uma técnica que seja parecida com aquilo que a Bíblia oferece, ainda não é suficiente. Essa é a palavra certa. Mesmo que haja aparência de sucesso, o aconselhamento de sucesso que honra Cristo é baseado na palavra e conduz a uma mudança qualitativa e duradoura no coração da pessoa. Essa é a crítica que ele faz, né? Enquanto a qualidade, enquanto a durabilidade dessa mudança, que é no coração das pessoas, né? E enquanto a sua objetividade, que é a glória de Cristo, né? E isso tem iludido a ambos, tanto quem o conselheiro quanto o aconselhado. Então, a partir do tópico 9, ele começa a tratar sobre esse segundo grupo de ministério de aconselhamento, que são os integracionistas. Ele bota teologia e aconselhamento cristão. Aí é interessante anotar essa nomenclatura que ele vai usar no livro de aconselhamento cristão, sendo os integracionalistas, aquelas pessoas que fazem integração, que confiam num grau ou no outro, na teologia ou na metodologia, nas ferramentas em que a psicologia e a filosofia secular vai oferecer para a gente tratar aí o comportamento e ajudar pessoas. Tá bom? Então, os integracionalistas são chamados aí de aconselhamento cristão. Então, ele botou aconselhamento secular, aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico. E aí, nesse cristão, no tópico 10, eles falam áreas nas quais os conselheiros bíblicos e cristãos concordam. Primeiramente, para botar um campo aí de segurança, no qual todos concordam. Né? A primeira coisa que a gente concorda, tanto bíblico quanto cristão. Na maior da parte desses aconselheiros cristãos aí, eles creem nos temas centrais da teologia ortodoxa. Ou seja, creem que o mundo é a criação de Deus, creem na inspiração da Bíblia, creem no nascimento virginal de Cristo, sua vida sem pecado, o pagamento que ele efetuou pelos pecados através da sua morte e ressurreição, a natureza do Espírito. Ou seja, eles são ortodoxos. A maioria desses conselheiros cristãos, são ortodoxos, creem na maior parte da teologia central. E isso é muito importante, né? Para a gente chamar eles de irmãos. Porque toda teologia ortodoxa, assim como a teologia reformada ou
teologia pentecostal que seja, né? Qualquer integracionalista, ou crê na suficiência da pessoa de Cristo, na sua morte, ressurreição, na expiação. Agora, o jogo aqui está na suficiência, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, em primeiro momento, a primeira coisa que todo mundo crê é nessa ortodoxia geral, né? O segundo ponto que a gente acredita que seja comum é que tanto o conselheiro cristão quanto o conselheiro bíblico, eles estão buscando cuidar de pessoas feridas, que precisam de ajuda. A gente quer oferecer o melhor cuidado possível, né? Então, às vezes, num cuidado, numa tentativa de cuidar de forma mais técnica, mais científica, mais específica mesmo do problema do coração humano, aí os conselheiros cristãos acabam abraçando, né, um pouco mais aí, um pouco de teologia secular, acreditando que vai funcionar melhor, que vai ser mais eficiente, né? Porque eles querem ajudar pessoas. Esse é o segundo ponto em comum. O terceiro ponto que conselheiros bíblicos e conselheiros cristãos concordam é que realmente psicólogos fazem, às vezes, asseverações verdadeiras. E aí ele vai abordar isso melhor no capítulo 3, sobre a questão da graça comum, mas, inegavelmente, o próprio Jay Adams, né, que é considerado aí o pai do movimento de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, né? Ele mesmo diz isso, ó: eu não quero ignorar a ciência, mas eu a recebo como um adjunto útil para os propósitos de ilustrar, preencher generalizações com especificidade e desafiar as interpretações humanas erradas das Escrituras, forçando assim que os estudantes a reestudar as Escrituras. Entretanto, na área da psiquiatria, a ciência, em grande parte, deu lugar à filosofia humanista e a especulações grosseiras. Ou seja, o que Adams diz aí? Que ele realmente não é um anticientífico, né? Uma pessoa que não acredita de forma nenhuma na ciência, nas descobertas que a psicologia faz a respeito do comportamento humano, né? O que ele tem respaldo e cuidado aí é com filosofia humanista e especulações grosseiras que as pessoas fazem a respeito do comportamento humano, né? Uma coisa é ciência, outra coisa é filosofia. Isso aí é uma coisa que a gente vai abordar mais para frente também. Quarta coisa que conselheiros bíblicos e cristãos concordam é que a psicologia secular compreende as formas de forma errada. Ou seja, às vezes conselheiros cristãos realmente criticam o freudianismo, rogerianismo, behaviorismo, né, a filosofia mundana, né? Ele realmente acredita que psicólogo não é teólogo, né? Psicólogo também, a psicologia secular, a filosofia secular realmente compreende o mundo de forma errada por ter um pressuposto antibíblico, né? Então, ele cita aqui algumas fontes aqui, realmente, que eles criticam Carl Rogers, eles criticam, né, a forma de pensar do secularismo. E a quinta área que a gente entende em comum é que todos nós concordemos que nem todos os problemas são problemas de aconselhamento, né? Ou seja, tanto o conselheiro cristão quanto o conselheiro bíblico sabe que tem problema que não é comportamental, mas é biológico mesmo. E por não ser comportamental, não pode ser tratado com aconselhamento. Tem que ser tratado por médicos, né? Tem que ser tratado de forma medicinal mesmo, né? Então, essas observações são importantes para a gente entender que a gente, conselheiro cristão, ao qual a gente vai discordar em vários pontos, e a gente vai enumerar no próximo tópico, e conselheiros bíblicos, a gente concorda naquilo que é essencial à fé cristã. Então, aqui no tópico 11, ele fala áreas nas quais conselheiros bíblicos e cristãos discordam. Embora seja muito importante a gente ressaltar os pontos que a gente concorda para a gente chamar conselheiros bíblicos e cristãos de irmãos, existem partes, existem áreas, existem pontos cruciais e críticas que a gente também discorda, né? E aí a diferença de apologética e polêmica. A apologética é quando você defende aquilo que você acredita para um grupo de fora, né? Que seria, no caso, conselheiro bíblico e cristão com os seculares. Agora, mesmo dentro de conselheiros bíblicos e cristãos, ou seja, dentro da família de Deus, da Igreja de Cristo, ainda existe polêmica, que é um assunto em que a gente mesmo ainda discute e debate, né? Então, ele começa aqui sobre as áreas em qual a gente discorde. A grande questão aqui é que os conselheiros cristãos,
integracionistas, eles fazem questão de falar que é necessário, a palavra necessário e a palavra acrescentar à escritura práticas do aconselhamento secular. Então, essas são as palavras aí mais polêmicas que a gente vai ter. Se é necessário acrescentar e se a gente tem que, né, adotar práticas do aconselhamento secular. A posição de Mark McQueen, né, que aí é um pai do aconselhamento cristão também, ele é um representante aí, faz uma analogia aqui do ar-condicionado do carro, né? Aí de um lado extremo está o frio, do outro lado extremo está o quente. Aí você tem que combinar, né, para que fique mais agradável. Essa é a figura que ele bota: psicologia e fé cristã, aconselhamento secular e a teologia bíblica, né? Então ele faz essa imagem aí para mostrar que a combinação é interessante para ficar, né, equilibrado, ou seja, integracionista. Por contrapartida, então, há argumento de alguém como David Powlison, né, que é um conselheiro de segunda geração aí, que também é um representante do líder de aconselhamento bíblico, né, da atualidade. Ele fala assim: disciplinas seculares têm alguma coisa a oferecer à metodologia do aconselhamento bíblico? A resposta é um solene não. As escrituras provêem um sistema para o aconselhamento bíblico. Outras disciplinas, como história, antropologia, literatura, sociologia, psicologia, biologia, economia, ciência política, podem ser úteis numa variedade de formas secundárias para o pastor e o conselheiro bíblico. Mas tais disciplinas nunca podem promover um sistema para entendimento e aconselhamento de pessoas. Ou seja, qual é a resposta do aconselhamento bíblico? É que a metodologia secular não tem nada a oferecer como necessidade para você se aconselhar uma pessoa. Então, a grande guerra aqui vai ser sobre a palavrinha suficiente, né? O aconselhamento bíblico, ele não só diz que a Bíblia é inerrante, infalível, quanto suficiente para o aconselhamento. Há muitos tópicos que a escritura realmente não fala: como funcionam os neurônios, a síntese matemática cerebral ou informação emocional, os tipos de memória ou a melhor maneira de conceituar traços da personalidade. Por quê? Porque as escrituras e a sabedoria acumulada da igreja na teologia deixam muitas áreas de incertezas no entendimento do socorro humano. Nós nos aproximamos da psicologia esperando que possamos aprender e acrescentar e crescer através de nosso engajamento com ela. Esse aí é o argumento do Stan Jones, né, falando sobre a integração. Então, pela lacuna que a Bíblia deixa a respeito do comportamento humano, por exemplo, por que alguém chora quando vê um filme? Qual é a relação neurológica disso? Qual é a relação de lembrança que a gente tem em relação a isso que faz a gente chorar? Então, por não ter essa informação, a gente tem, e aí a palavra necessidade, de integrar a psicologia com a fé cristã. Então, nesse último tópico aqui, penúltimo e último, né, no 12 e no 13, no 12 ele fala a respeito da natureza, então, desse debate teológico. Ou seja, a grande questão aqui, do livro inteiro e desse capítulo, essa introdução que ele chama de crucial, é para você entender que tudo o que se debate, tudo o que se discute a respeito de se a Bíblia é ou não é suficiente, é uma discussão teológica. Ou seja, quando os integracionalistas, né, quando os conselheiros cristãos, eles fazem essa ampliação aí para a teologia secular, para metodologia secular, né, de aconselhamento, eles estão fazendo teologia. Estão fazendo por causa de um entendimento teológico que eles têm acerca das Escrituras. Quando a gente fala que eles fazem asseverações verdadeiras, é também uma afirmação teológica. Tudo se trata de afirmações teológicas. E ele fala aqui no 13º tópico, nos ombros dos gigantes. Ele vai fazer aqui um grito de socorro. Ele fala assim, que ele não é a primeira pessoa que está dando esse grito, né? Na verdade, a gente retoma o movimento do aconselhamento bíblico até J. Adams, né, que é o pai do aconselhamento bíblico moderno, do movimento do aconselhamento bíblico, né, porque aconselhamento bíblico sempre teve, sempre existiu. Mas o movimento de aconselhamento, né, que o J. Adams começa a se desesperar mesmo, quando ele começa a ver que o secularismo quase toma conta da igreja, né, onde todo mundo acredita que realmente é assim, tem que ser assim,
profissionais aconselhando e cuidando do comportamento, a filosofia humanista, né, avançando até com a filosofia positivista, que era uma fé na ciência e colocando a ciência como auto-evidente, como uma coisa certa e exata, né? E aí o homem tripartido, né? A biologia, o comportamento e a alma ficava para o pastor, o comportamento para o psicólogo e a biologia para o médico, né? Então o aconselhamento é um papel do psicólogo, do psicanalista, do secular, do profissional e não mais do pastor, né? Não mais da teologia, né? E aí a briga que o de Adams começou a travar é que todo aconselhamento, ele fala, por sua própria natureza, como tenta explicar e direcionar os seres humanos em sua vida diante de Deus e diante de outros seres humanos em um mundo caído, implica em comprometimento teológico por parte do conselheiro. Ele simplesmente não pode se envolver na tentativa de mudar crenças, valores, atitudes, relacionamentos e comportamentos sem esticar o pescoço profundamente nas águas teológicas, né? E o J. Adams, ele publicou esse livro, né, que deu o pontapé inicial aí para o movimento do aconselhamento, dando um grito de socorro mesmo. E ele escreve assim: verdadeiramente a situação é complexa. Aí ele bota entre parênteses: eu quase escrevi horrenda. Aí você pode entender então porque eu estou implorando que volumes sejam escritos e porque eu não faço nenhuma reivindicação sobre se fazer mais do que se faz em um começo ao discutir os muitos assuntos da antropologia que confrontam o conselheiro bíblico, o conselho cristão, né? E aí o cristão aqui ele usa como bíblico na época dele, né? Que quer ser completamente bíblico. É difícil demais saber por onde começar meu esboço, muito menos tentar algo mais ambicioso, né? E dá um grito mesmo em 1979 que ele publicou esse livro, e o Lambert fala que foi o ano que ele nasceu. Então ele está dando continuidade a um trabalho do J. Adams para tomar posse daquilo que é da teologia. O aconselhamento, ele é teológico e é nosso. É obrigação dos cristãos aconselhar uns aos outros, né? E reprovar e descartar esse falso ensino desses falsos profetas, né? E eu estou botando aqui os falsos profetas, não os conselheiros cristãos, mas o aconselhamento secular, porque se aconselhamento é teológico, então um psicólogo pode ser considerado tipo um falso profeta, né? Reivindicar e desmascarar a falsa profecia de que o aconselhamento é um trabalho intraministério deles. O aconselhamento, ele é um ministério bíblico. Essa é a grande afirmação do livro, né? Principalmente desse capítulo. Então é isso, esse é o capítulo 1, né, que é essa introdução crucial para que você possa entender qual que é a discussão. A discussão aqui, do debate do livro, é promover que o aconselhamento ele é um papel do cristão, ele é um papel teológico, ele está fortemente influenciado por aquilo que você acredita, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem você é, a respeito dos valores do reino de Deus, a respeito da moral, né? E isso tudo é baseado se Deus existe, se Deus não existe. Se ele existe, ele pode se revelar, pode ser conhecido. Se ele pode ser conhecido, isso é a teologia sistemática, né? O prolegômenos da teologia sistemática. Então, essa é a discussão, essa é a introdução aí do capítulo 1.